Salve, salve, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal, a mais um vídeo, estamos no na segunda lição desta introdução à tradição do livro do Êxodo. Então, reitero aquilo que eu já disse, antes de fazer, você que está chegando agora no nosso canal, não deixe de estudar essa introdução antes de irmos ao passo a passo, capítulo a capítulo, versículo a versículo, como já fizemos no livro do Gênesis. Digo, essas introduções são a base para a compreensão mais profunda do texto, tá bom? Para que as dúvidas, elas sejam resolvidas a partir de uma reflexão sobre isso foi dito por causa disso. Entendi. Isso é a lógica. Bom, gente boa, inicio esse nosso vídeo de hoje, essa segunda lição de introdução à tradição do Êxodo, agradecendo a todos os colaboradores do nosso canal, né? Parabenizando todos aqueles que partilham, que trazem para discussão esses textos. Dias atrás um aluno meu falou algo que me alegrou muito, que ele leva para o grupo de estudo, né, das equipes de Nossa Senhora, ele leva esses textos, né, passa para todo mundo, depois as pessoas discutem, porque tem um texto aqui dentro nos comentários, tem um texto, né, e as pessoas estão estudando. Fiquei muito honrado com isso. Muito obrigado pela partilha que foi feita, tá bom? Também fica aqui o nosso agradecimento a todos os colaboradores do canal, aqueles que fazem isso de maneira voluntária, anônima, através da chave Pix, que está aqui nos comentários do vídeo. Lembro que nos comentários do vídeo sempre tem o texto de apoio. Então, quem já está no canal há mais tempo compreende isso. Eu não falo nada que não possa ser buscado numa obra, entendido, né? Tudo tem nota. Quando eu estou citando, comentando alguma coisa, tem uma nota lá. Então, isso, né? Então, vocês vão encontrar aqui dentro. Então, vamos lá. Segunda lição do estudo do Êxodo, tradição do livro do Êxodo. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a tradição. Ou seja, a tradição é aquilo que é levado de geração em geração a respeito deste livro. Quais são os temas? Qual o peso que este livro tem para o povo de Israel? Então, nós vamos acompanhar, a partir desse ponto, o ponto de desenvolvimento das tradições do Êxodo. Quais foram as maneiras de pensar que construíram esta obra, né? Procurando compreender como chegamos a partir dessa situação inicial, vamos entender as outras tradições. Ou seja, vamos entender que essas tradições, elas convivem e dão ao texto um sentido unitário. Ou seja, temos várias mãos trabalhando, mas os olhos que estão lendo leem um único texto, uma única obra, compreendem uma única história. Então, nosso primeiro ponto aqui são os eventos. Bom, antes de mais nada, há eventos, sempre. Antes de contar alguma coisa, a coisa acontece, né? Senão, não se falaria sobre aquilo, né? Tinha um professor meu de filosofia que dizia: ninguém se incomoda com um cavalo azul que está pastando no fundo da sala de aula. Sempre tinha aquele aluno que fazia assim. Não existe, ninguém se incomoda, porque se ele estivesse ali, nós estaríamos olhando para ele, nós estaríamos nos incomodando com ele. E como sabemos bem, os fatos são históricos, ou seja, só se tornam história se alguém os viu, se alguém os relatou, se alguém comentou sobre eles, se alguém os considerou também como importantes e transmitiu essa memória, né? Então, se um fato ocorre, mas ele não é relevante, ele não é lembrado, ele não é memorizado, ele não se torna tradição. E os fatos acabam por desaparecer. Eles aconteceram, mas ninguém deu importância a eles, né? Os fatos desaparecem,
todas as vezes que não há um homem que os guarde na sua memória, que fale deles, que os partilhe. Mas quando uma pessoa se lembra de um evento, fala sobre ele, ela inevitavelmente coloca a sua personalidade, a sua inteligência, a sua meditação. E esse fato objetivo em si, ele passa a ser mediado por quem interpretou e por quem está contando ou recontando. Então, a história, ela sempre vai ser constituída de um fato, de uma atenção, de uma interpretação e de uma convicção. O fato histórico é sempre contado como uma interpretação. A interpretação dos milagres, por exemplo. Os próprios milagres são interpretações. Deus intervém na história, mas é preciso um homem perceber que aquilo foi a intervenção de Deus. Cada criança é um milagre. Cada bebê que vem ao mundo é um milagre. Mas é necessário que o homem entenda que isso é um milagre. Muitos milagres podem, de fato, ser explicados como fenômenos naturais. A concepção é um deles. Por isso que quando nós estudamos a concepção de Cristo, nós vamos entender que é tão natural que extrapola. Assim, nós vamos descobrir que muitos casos e eventos prodigiosos narrados no livro do Êxodo podem ser explicados até mesmo por fenômenos naturais, como a invasão dos gafanhotos, ou mosquitos, a água que fica avermelhada pelas algas, o deslocamento das marés, o vento, o terremoto, a nuvem, a fumaça, a coluna de fogo, o maná do deserto e assim por diante. Podemos explicar muitos dos fenômenos de maneira natural, mas nessa interpretação deve permanecer ligada ao antigo observador, o que viu aquele momento, porque até mesmo para que eu diga que ele é natural, um milagre aconteceu. Alguém prestou atenção no evento e falou que foi uma ação de Deus. Então esse antigo observador, ele viu naquele fenômeno a mão de Deus e disse, é uma coisa maravilhosa. Em termo técnico, é um milagre. É da capacidade humana regenerar os tecidos? É. Mas quando Jesus diz a um homem, levanta-te e anda, e todos sabem que ele é paralítico, algo tem de diferente. Pode ser coincidência? Sorte? Como é que eu vou decidir isso? Para o homem de fé, isso não existe. O exemplo típico de que pode ser dado a isso é um pedreiro que sofreu um acidente perigoso e caiu de um andaime muito alto e não aconteceu nada. Ele teve sorte ou foi um milagre? Foi uma coincidência ou uma intervenção divina? Haverá qualquer pedreiro que diz, tive sorte, né? Tive um golpe de sorte. Em vez disso, haverá uma outra pessoa que após um acidente vai a um santuário dando faz uma doação, faz um esvoto, né? Reconhecendo com isso a intervenção divina. E aí fica a pergunta, houve milagre ou não? O fato é maravilhoso, é fora do comum, mas a intervenção de Deus, ela é algo percebido apenas por homens de fé. O fato nu e cru foi interpretado como um milagre por uma pessoa que tem fé. No Êxodo, nós vamos testemunhar uma grande quantidade de acontecimentos desse tipo. São fatos únicos, fatos prodigiosos, estranhos, fora do normal. Mas o fato é que eles são ditos maravilhosos, prodigiosos por pessoas de fé. Pessoas que sem aquele auxílio, naquele momento dado da história, não teriam superado aquele momento. Se são naturais, se são artificiais, eles não querem saber. Eles não têm como explicar que aquele fato ocorreu naquele momento específico. Aqueles que os viveram
viram naqueles acontecimentos a mão de Deus, viram a intervenção de Deus. Eles são pessoas de fé e interpretam esses eventos como sinais da presença de Deus. Eventos e palavras são a apresentação de Deus. Outros elementos muito importantes, talvez do ponto de vista fundamental dessa introdução, é bem apresentado e bem entendido, e eu não estou falando nada aqui que seja esdrúxulo, que seja estranho, que não seja ortodoxo. O que eu estou falando aqui está numa constituição dogmática chamada Dei Verbum, que é um grande documento do Concílio Vaticano II sobre a revelação. No capítulo 2, disse, que a revelação tem lugar com acontecimentos e com palavras. Ou seja, Deus revela-se através dos acontecimentos e das palavras. Deus se manifesta na vida das pessoas através de coisas que acontecem e de coisas que são ditas. Uma mãe dizendo para um filho um não pode estar fazendo um milagre do qual dependerá a vida do seu filho. Se assustaram? Exatamente isso. Deus se revela através de acontecimentos e palavras. Uma educação bem dada, uma instrução bem dada, um ensinamento bem dado é manifestação de Deus. É revelação de Deus. Tem lugar em acontecimentos e tem lugar em palavras. É um fato que muda a vida de alguém. Um perdão. Um eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz e não peques mais. Cura a vida de alguém que estava perdido. Transforma a vida. É uma nova chance. Ou seja, caros alunos, Deus se revela através de acontecimentos e de palavras. Antes de tudo, através dos acontecimentos. Os fatos vividos por algumas pessoas são revelação de Deus. Ou seja, essa pessoa sentiu, experimentou, buscou a intervenção divina e conheceu algo de Deus. Essa pessoa guardou na memória, fala sobre isso. E ao falar desse acontecimento, ele comunica a sua experiência a outros. E através desse conhecimento partilhado, ele manifesta a fé dos outros. Aquela palavra que ele disse constitui-se numa ferramenta de restauração, de contínua restauração de esperança, de vida. Deus deu-se a conhecer a mim através de um acontecimento. Através da minha palavra dá-se a conhecer também a outros. E Deus se revela através de eventos e de palavras, eventos na minha vida, de palavras na vida dos outros. Cristo foi crucificado. Todos os eventos que são transmitidos através das palavras das Sagradas Escrituras se tornam em eventos fundamentais de palavras que transformam a vida das pessoas. No que diz respeito a esse processo de revelação divina, nós vamos falar também de inspiração. Deus é isso, inspirou todos aqueles homens que contaram o que tinham vivido, o que aconteceu nas suas histórias e depois escreveram as suas histórias. Como é que você está escrevendo a sua história? Como é que você está vivendo a sua história? Mas antes disso, é melhor a gente fazer outra pergunta. Quem escreve a sua história? Quem conduz a sua história? Para que a sua palavra se tornasse uma mediação da experiência de Deus, os homens se abriam para Deus. Aquilo que estavam experimentando era fruto do quê? Da sua busca. E eles se descobrem como instrumentos de Deus, com o qual Deus se dá a conhecer aos outros, em todos os momentos. Como é transformador, e agora eu faço memória nas últimas aulas do livro do Gênesis, a história de José, um homem que verdadeiramente comeu o pão que o medonho amassou. Passou por tudo que vocês imaginam. Para quê? Para que através dele fosse salvo um povo, fosse salvo uma nação, fosse salva a humanidade. Por isso que ele é tipos bíblico cristológico. José é tipos bíblico de Cristo. Alguém que desce aos infernos para ressurgir na glória.
alguém que salva o seu povo, alguém que dá vida para o seu povo. Mas por que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Porque ele se abriu para Deus e porque Deus veio ao seu encontro. E aí nós entendemos essa questão da tradição. Deus se manifesta na minha vida para que a minha vida se torne luz para a humanidade. E aí, as ocasiões dessa tradição. Em primeiro lugar, os eventos que aconteceram. Sem dúvida, são eventos particulares no livro do Êxodo, são eventos particulares, únicos e irrepetíveis, e não reconhecíveis, exceto por hipóteses. Ou seja, nenhuma outra vez na história o Mar Vermelho se abriu. Então, o que temos é o quê? Hipóteses. Não temos comprovações. E aí é um outro dado da tradição. A tradição, ela mantém viva algo que é repetível. Esses eventos, eles foram contados, eles foram cobertos com formas literárias, eles foram estruturados em textos e com formas precisas, e eles se tornaram objeto da tradição. Quando se falou? Quando se contou aquela história? Aquela história era como ela está no texto hoje? As canções cotidianas das pessoas, e algo é muito interessante isso, né? Porque até hoje se faz isso. As pessoas fazem uma memória do seu dia, né? Do que acontece na sua vida. O povo de Israel fazia isso através de cantos, ou seja, cantos que contavam o dia a dia de sua vida. O ambiente privado para a preservação e divulgação da tradição é sem dúvida a casa, constituindo depois da casa, das festas litúrgicas, das grandes assembleias e do culto nos santuários. Sem dúvida, o método utilizado nessa transmissão, que passa a ser litúrgica, passa a ser uma liturgia, uma celebração da vida, era muito diferente daquilo que nós temos hoje. Hoje nós vamos à celebração e ouvimos a palavra de Deus, ouvimos uma explicação do que ela é, celebramos a liturgia. Mas esses povos, eles, o contar a história, o partilhar a sua vida, a plenos pulmões numa praça para espectadores, ele era de fato a celebração. A celebração era contar a sua vida, contar os grandes fatos que aconteceram na sua história. Por outro lado, se a gente conta isso em campo aberto para um grupo de pessoas, nós vamos perceber que existe uma dificuldade das pessoas entenderem o que você está contando. Por isso que, para que a tradição exista, é necessário dar tempo à tradição, o momento específico da tradição, o local de fala, onde a pessoa deve contar. E são necessárias ferramentas para essa comunicação, que são muito diferentes de um raciocínio, né, calmo, de alguém que toma um microfone e começa a contar uma história. Vocês imaginem uma pessoa contando uma história de sua vida, de algo que aconteceu, à frente de uma assembleia, num local fechado. Todos os olhos estão voltados para ela. É diferente de contar essa mesma história no meio de um campo aberto. As pessoas estão vendo o passarinho que passaria, a água que corre lá, o animal que vem à distância, o pássaro que passa no céu. Mas ali não. Quando o contexto litúrgico toma algo muito próximo, não sei se vocês costumam ir acampar, mas quando vai acampar, faz uma fogueira e as pessoas sentam olhando para o fogo. E naquele momento, a gente é transportado para vários lugares. E esse é um contexto litúrgico, né? O lar, o local do fogo. As pessoas sentadas ao redor do fogo contam as suas histórias. Com efeito, é nesse contexto litúrgico, que passa a ser festivo, que nós encontramos a primeira forma de comunicação, que é a partilha. E a segunda é tão importante quanto ela, o canto. O canto é algo para ser levado para casa. A maioria das canções que nós conhecemos, aprendemos apenas ouvindo
cantar, sem tê-las visto escritas, né? Nós sentimos e aprendemos. A canção, geralmente estruturada com um ritmo, com palavras que lembram ou mesmo uma rima ou melodia, além disso, ajuda enormemente a memória. Todos os hinos, todos os cantos, desde militares a litúrgicos, eles têm uma métrica para a memorização. Os primeiros textos tradicionais eram, de fato, canções litúrgicas. Então, quando nós pegamos os textos do Êxodo, nós vamos perceber que o grande texto que constrói toda uma história é um texto litúrgico. É o capítulo 5 do livro dos Juízes. É o capítulo 15 do livro do Gênesis. Ou seja, preservado na Bíblia, talvez o cântico mais antigo que nós temos é o capítulo 5 do livro de Juízes, que é o cântico de Débora, que é um cântico de vitória, que foi construído para lembrar o sucesso de uma batalha contra um exército cananeu do norte. O Cântico de Moisés de Êxodo 15, 1, 18 é o primeiro elemento literário para transmitir a experiência do Êxodo, ou seja, a partir daquele núcleo cantado, daquele canto litúrgico, é que uma memória é transmitida. Ou seja, durante uma festa, por exemplo, um grupo preparado executa essa canção. O povo partilha dessa canção repetindo o refrão. Mas o refrão depois, ele vai ser permeado dessa história. Êxodo 15, 21 vai dizer exatamente, vai mostrar a cena. Maria as acompanhava cantando. Cantai ao Senhor Deus, porque fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar cavalo e cavalaria. Isso é um refrão. Então, o coro cantava as estrofes que estavam escritas, estavam sendo lidas, mas o povo todo, cantai ao Senhor Deus, porque fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar vermelho cavalo e cavaleiro. E isso constitui uma ferramenta que construiu a tradição do livro do Êxodo. Depois, é claro, vai se unindo a narrativas populares e, como disse, existe a fé de compreender que Deus está presente na minha história. E aí, em vários momentos de minha história, eu vou inserindo refrões novos nesse canto. A tradição antiga, as narrativas populares, que são aquelas que tem o canto, né? Eu falei assim, tem o canto que é cantado, tá? E depois, ao redor desses núcleos de fé, ao redor de uma fogueira, no templo, dentro de uma sinagoga, são contadas essas histórias. Um homem que tem a capacidade de eloquência se reúne com adultos ou com crianças, como na noite de Páscoa, e conta a história. Essa história é contada e recontada, e a cada vez que ela é contada, são inseridos nuances diferentes. Podemos dizer que é o ancestral da televisão, ou seja, este momento em que as pessoas tinham para partir a vida. Elas se reúnem dentro de sua tenda, ao redor da fogueira, e conhecem as histórias dos antigos. E aí os ouvintes interrogam com curiosidade, dizendo, conta-nos de novo essa história, né? E esse conte-nos sobre o que foi visto, esse conte-nos sobre a aventura que ocorreu no mar, que aconteceu no deserto, esse conte-nos, esta frase que foi proferida pelo patriarca, e assim por diante. Aquele que conta parece que ele está lá, e ele se torna testemunha daquele momento. Mas por sua vez, ele ouviu isso contado pelo seu pai, pelo seu avô e pelo seu bisavô. E aquilo que os seus netos olham para ele e acham que foi ele que viveu, ele viveu. Ele viveu. Porque ele reconheceu que tudo aquilo que aconteceu com seu avô e com seu bisavô também aconteceu na sua história, porque ele se apropriou dela. A tradição do Êxodo assume esse contexto, todas as características de uma narrativa popular. Ela é simples, ela é lendária e ela é rica de detalhes. E alguns detalhes são estrepitosos, como dizem os italianos. São maravilhosos.
O evento narrado várias vezes é enriquecido de detalhes. E são desenvolvidos diálogos que delineiam os personagens e a conduta dos personagens. Vocês imaginem, eu estou contando uma história e a história do rei Davi, contado para crianças, né? Dois homens num campo de combate, um com uma funda na mão, uma roupa e o outro armado com... Né? Eles têm um diálogo entre um e outro. Eles têm quantas pessoas viram aquilo, quantas pessoas tiveram a sua percepção daquele fato, até perceberem, até verem aquele menino correndo em diante de um grande soldado que estava tombado em terra e lhe decepando a cabeça com a espada. O autor, ele percebe que naquele momento houve um fato maravilhoso. E esse fato maravilhoso, ele vai sendo permeado de outras histórias, de outras nuances. Por quê? Porque é a visão da graça. Porque cada um que vai olhar para aquilo, mas como isso aconteceu? Como um soldado profissional, treinado, com armadura, com escudo, com espada, cai diante de um pastor de ovelhas com uma funda, um pedaço de couro com uma pedra. Como isso pode acontecer? Para o homem que não tem fé, acaso, sorte. Para o homem de fé, manifestação de Deus. Aí que a história é contada. Aquele que não tem fé não escreve história. Aquele que não tem fé vai olhar para aquela cena e nem vai reportar aos seus semelhantes. Aquele que tem fé vai contar aquela história porque ele não viu apenas um soldado cair diante de outro. Ele viu Deus derrubar o mal. Finalmente, terceiro elemento dentro do Êxodo, é que essa história ela está dentro do desenvolvimento de uma tradição de leis, da regulamentação das atitudes deste povo. A confederação das tribos, ela existe, mas essas tribos, para se tornarem um povo, elas precisam de regras, de regulamentos que permitam que eles convivam juntos pacificamente. E algumas dessas disposições necessárias, talvez poucas, mas elas têm que ser claras. Elas têm que ser claras, elas têm que delimitar fronteiras, elas têm que decidir sobre pastagem, sobre direito de propriedade, sobre relações entre uma tribo e outra, como é que resolvemos os casos de danos, por exemplo. E essas regras não são inventadas do zero. Elas têm origem no direito consuetudinário, ou seja, em algum evento do passado que determine a autenticidade e que determine a validade prática daquilo na vida das pessoas. Então, uma lei, ela, além de ter como fim o bem comum, ela tem que ter algo que de base para a justiça. E esses regulamentos e normas legais também são transmitidos dentro desse ambiente. E aí passa a se tornar o quê? Tradição. E de fato, os dirigentes, os anciãos, os administradores que preservam essas tradições do direito oral, sempre foi feito assim, dizem aqueles que questionam, decidimos fazer assim. Ou seja, sempre foi assim. E é assim que será. E muitas vezes eles adicionam a motivação para essas escolhas, explicando o motivo da regra, contando ou simplesmente ensinando onde foi que aquilo foi aplicado. Ou seja, num caso de assédio ou a um estranho, por exemplo, o guardião da tradição recorda e explica. Dá um exemplo, Êxodo 23:9. Não oprimirás o estrangeiro, pois conheceis o que sente o estrangeiro. Vós fostes estrangeiros no Egito. Ou seja, se alguém se questionar por que eu tenho que acolher bem uma pessoa na minha casa, Êxodo 23:9 é o legislador dizendo: não oprimirás o estrangeiro,
pois conheceis e sente o estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egito. Então, não faça ao outro aquilo que você não gostou que fizessem a você. E é assim que as leis passam a ser integradas à história do livro do Êxodo. Então, isso é a base. E agora, como é que o texto se formou? De história em história. Ou seja, de acontecimento em acontecimento. Aquilo que eu disse, existe o homem de fé, o evento de fé. E entre o homem de fé e a história que ele vai contando, vão se inserindo argumentos, vão se inserindo outras histórias que dão força àquilo que ele crê, dão força àquilo que ele fala, dão força àquilo que ele testemunha. E os acontecimentos tornam-se uma história que se torna numa canção, que se torna uma norma jurídica, que se torna uma lei. E esse é o longo processo histórico e literário que compõe inúmeras meditações. Ou seja, temos o fato sendo olhado pelo homem de fé, tendo o fato que foi olhado pelo homem de fé sendo ouvido por outros homens de fé, temos a tradição que se funda, a tradição que é memorizada através de canções, que é partilhada ao redor das cenas e que é trazida à tona quando temos que dizer qual decisão temos que tomar. E aí nós temos o quê? Nós temos a tradição. É a tradição que é passada de pai para filho, de filho para neto. E aí essa tradição vai ser memorizada. E depois de muitas e muitas meditações, ela se torna palavra. Ela se torna um texto escrito definitivo. Na origem da tradição, ela está a memória daqueles que estiveram lá, que viveram o evento. A memória, por exemplo, daqueles que viveram aquela prodigiosa noite na fuga e se encontraram na manhã seguinte sentados à praia, com o coração na garganta, mas estavam salvos, relaxados, agora quietos. Ele fez para si mesmo. Escapamos. Nós realmente arriscamos a nossa pele, mas estamos aqui sãos e salvos. Esse é o motivo pelo qual, diante do altar, aquela mulher leva aquele cestinho com frutas. Porque aquelas frutas só estão ali porque ela está viva e é capaz de trabalhar aquela terra que lhe foi dada, aquela terra que não era dela, que foi presente do seu pai, e antes do seu pai, de seu avô. Aquele que pensa assim é um personagem típico. Com um pouco de imaginação, nós vamos seguir estes homens e essas mulheres dando os primeiros passos da tradição dentro do livro do Êxodo. Estavam lá naquela noite. Viveram aquela experiência dramática e maravilhosa. E é muito claro que ele contará isso ao seu filho. E os seus filhos contarão aos netos daquele homem. E aí fundamentarão a vida. Imaginamos que aquela criança pequena nos braços, enquanto atravessa o mar, um recém-nascido, não entenda nada. Ele passou em silêncio com o pai e não notou nada. Mas quando a criança cresce, ela começa a compreender. Ela começa a entender que ela faz parte daquela caminhada. Que ela faz parte daquela história. E é o que acontece com aqueles que séculos depois vão perguntar àqueles homens: mas por que isso? Porque vocês estavam no silêncio da nossa existência. Vou usar uma palavra boba aqui. Vocês estavam no silêncio do meu DNA. Vocês estavam no silêncio da minha alma, do meu desejo, dos meus sonhos, das minhas esperanças. Vocês estiveram lá no Êxodo. Vocês estiveram lá na saída do Egito. Vocês estiveram lá na passagem do Mar Vermelho. Vocês estiveram lá na caminhada no deserto. E vocês estiveram lá diante dele quando ele deu a lei. Essa criança, ela vai entender que ela estava lá. E aquela história é a história dela. É aquilo que eu digo, hoje a gente sabe da história dos artistas, mas não sabe a história do nosso povo. Tem gente que sabe onde foi enterrado Michael Jackson,
né? Mas não sabe onde está sepultado seu avô, sua avó. Tem gente que sabe de cor e salteado quantos títulos o seu time conquistou, mas não sabe até que idade seu pai estudou, em quantos empregos ele trabalhou, quantos patrões ele teve. Tem muitos indivíduos que sabem quantas vezes o jogador de beisebol rebateu uma bola, mas não sabe quantas viagens seu pai fez com um caminhão, para garantir para aquela família o pão nosso de cada dia. É disso que o texto está falando. O menino de 10 anos vai fazer perguntas sobre o seu pai e pede para o pai contar mais. Por quê? Porque aquela história é a história dele. Aquela história é interessante para ele. E a cada Páscoa se repete essa história e se insiste em uma experiência. É a nossa história. Então, por sua vez, o filho cresce e diz ao filho: meu pai, quando eu era pequeno, atravessou comigo o Mar Vermelho. Ele foi libertado de uma maneira prodigiosa. E a geração seguinte diz: o meu avô. Depois ainda o pai do meu pai. E aí, por fim, os antigos me disseram. E dessa forma, é recomposta o esquema histórico narrativo a partir do que experimentamos. Sim, nós estávamos lá, diante da cruz. Sim, nós estávamos lá no dia da ressurreição. Sim, nós estávamos lá em Pentecostes. Porque só somos cristãos hoje porque toda essa experiência foi derramada sobre a humanidade. A mesma expressão é quando o judeu ouve: meu pai era um arameu, um nômade. Ele desceu para o Egito com 4, fez uma coluna, e depois foi perseguido e libertado de uma maneira prodigiosa. Agora estamos aqui, estamos bem, temos terra, porque naquela noite o avô do meu avô foi prodigiosamente libertado por intervenção de Deus. Essas histórias são bonitas, né? Esse é o livro do Êxodo. O livro do Êxodo fala de toda a humanidade, de todas as histórias, de todos os momentos em que Deus manifesta a sua mão. E quando nós vemos esse povo caminhando, lembramos que Deus caminha com todos os povos. Percebemos como que automaticamente, ao longo do tempo, da memória imediata se torna uma memória mediada. E essa memória mediada, ela vai permanecer como nossa, como própria, e se tornar herança. Cada um sente como aquela realidade vivida é a realidade vivida da sua própria família, que diz respeito de si propriamente. E uma vez que essa situação atual depende estritamente daquele conhecimento antigo, ela busca o conhecimento. Ela busca as suas origens. Ela busca o seu ponto de partida. Então, essas memórias, quando se encontram com a história, elas vão também sendo interpretadas e vão fazer com que eu faça uma releitura da minha vida. E o significado do evento, ele se expande, ele cresce, à luz de todos os episódios que fazem parte daquela história. E existem comparações com situações, com que viveu aquele homem e com que viverá aquele outro homem. E esse evento assume outros valores e se torna cada vez mais importante. Quando nós lemos a história, a paixão e morte de Cristo, e vemos a cena de Santo Estevão, nós vemos quase que um espelho. E aí nós refletimos que aquilo que aconteceu com Cristo acontece com Estevão, que acontece com Paulo, que acontece com Pedro, que acontece com Francisco, que acontece com todo e qualquer homem que se abre a essa graça de Deus. E quanto mais tempo passa, mais importante o evento antigo se torna. Quanto mais você se afasta do momento original, mais detalhes crescem. Parece lógico que
E até mesmo o oposto, ou seja, quanto mais longe de um fato, menos cores ele deveria ter. Mas pelo contrário, na Sagrada Escritura, quanto mais longe do fato, mais imagens ele carrega. Se os senhores pegarem a Sagrada Escritura e olharem as notinhas de rodapé, as maçoras laterais, vocês vão perceber uma coisa, que cada história que está sendo contada no texto aqui tem outras tantas histórias que fazem eco profético daquela história. Os senhores abram o Evangelho num livro, na Bíblia, numa versão como Jerusalém, Bíblia do Peregrino, e os senhores vão perceber o elenco de histórias que fazem parte daquela história. Quando nós lemos o Magnificat e olhamos para o Cântico de Ana e vamos ver que é uma história que se reconta, que se refaz. Ou seja, essa história é adaptada, é atualizada, lentamente passa para a nossa história. Passa da história oral para o texto escrito, do texto escrito para a memória meditativa. A liturgia das horas da Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma prova disso. As pessoas se reúnem de 3 em 3 horas, os religiosos, os sacerdotes, o povo de Deus também é convidado a meditar nesses textos e trazer para a sua vida. Ao cantar um salmo, olha para aquele salmo e vê naquele salmo a sua história. Então, os textos escritos, com um motivo sumário, eles delineam as principais etapas ao longo do processo. Ou seja, essas pequenas memórias, elas constituem o Pentateuco, constituem o Êxodo, o Gênesis, o Deuteronômio, Números e Levítico. Ou seja, o livro do Êxodo, quando olhado de perto, ele contém todos os outros livros do Pentateuco. E aí nós vamos para algo que é muito importante de se entender. Sagrada Escritura é uma história sagrada. O livro do Gênesis é uma história sagrada. O Pentateuco é uma história sagrada. E esse é o primeiro ponto de partida. Esse é o primeiro estágio. Como a Torá, como a lei, surge. São coleções de escritores javistas que viviam na corte do rei Salomão, mais ou menos por volta do ano 1000 ou 900 a.C., na Cidade Santa. E vão lendo e relendo as tradições antigas, coletando textos daqui e dali, relendo, meditando, e vão construindo naquele momento um texto. A obra literária que surgiu em Jerusalém, proposta por várias tradições de Judá, de Simeão, de Levi, de Caleb, as tribos, os clãs do sul que foram ligados no deserto, todas elas vão, naquele momento propício, se fundir em torno de Davi. No entanto, há também a presença nessa constituição da liturgia, representada pelos sacerdotes, que além de olhar para aquele texto como a história de um povo, olham para aquele texto também como a história de uma religião, com a história de um culto. E aí temos a somatória dos sacerdotes como Abiatar, que vem dos sacerdotes dos santuários do norte. E aí nós temos outras palavras que vão se unir a esse texto. A pregação dos profetas. É um texto que se origina no norte, na área das tribos de Efraim e Manassés, e os profetas falam do Êxodo para recordar os acontecimentos e pedir às pessoas que sejam fiéis às origens para não ter que voltar para o Egito. E o povo de Israel, nos séculos 9 e 8, ele está fazendo o mesmo caminho da fome de José, da fome da família de Jacó. O culto de Jacó está se esmorecendo, o culto de Yahvé está se esmorecendo. Estão abandonando a prática religiosa javista para seguir os cultos cananeus. De certa maneira, os profetas falam que aquilo é um retorno ao Egito, é um retorno à escravidão.
E os profetas, eles vão intervir para lembrar e fazer lembrar que eles não simplesmente são contadores de histórias populares, mas são educadores, são reformadores do povo. E a pregação dos profetas sobre o Êxodo é tecnicamente uma chamada à tradição eloísta. Porque é Deus, que era conhecido com o nome comum de Elohim, o Senhor dos Exércitos. E aí nós temos ainda outro tema que é muito importante para essa sedimentação, para essa construção da tradição, que é a catequese dos levitas, dos homens que habitam no templo. E nesse contexto, durante muitos dos séculos, essas pessoas trabalharam, eram a versão dos catequistas populares, homens dedicados à missão junto às comunidades rurais, junto ao povo rural, à formação catequética das pessoas simples, que viviam longe dos grandes centros religiosos. Não eram sacerdotes, eram levitas, eram homens da palavra. Essas pessoas trabalhavam pela manutenção e pela reforma moral. É por isso que os ensinamentos deles sempre têm um quê de moralista. Ou seja, Deus disse para fazer isso, vocês estão fazendo isso. E quem não fez isso no Êxodo, olha o que aconteceu. E isso serve para corrigir os maus hábitos do povo. Em memória dos acontecimentos lá atrás vividos, lembrados pelos levitas, é que é construído através da obra de Moisés, de forma, através das homilias, transmitindo sobretudo as adaptações novas que devem ser feitas, as novas estruturas que estão se formando. Não são mais tribos, agora são nações. Não são mais líderes de clãs, são reis. E como é que nós vamos remontar, reorganizar essa estrutura mosaica? Os catequistas populares, eles fazem esse trabalho que dará origem ao livro do Deuteronômio, a segunda lei. Por que segunda lei? Porque a primeira lei precisa de adaptação. São chamados de portadores da tradição deuteronomista. E aí nós vamos aquilo que eu posso dizer que é o último tempero desta estrutura que formou literariamente o livro do Êxodo. A história dos profetas, ensinada do ponto de vista dos sacerdotes do templo, né? Que é uma casa fechada, um grupo fechado, onde tem regras, as regras do culto, as regras do sacrifício, as normas litúrgicas, os critérios de construção das obras dos templos litúrgicos, os altares, as vestes. Esse grupo de pessoas, eles transmitem hábitos antigos e aplicam costumes antigos, atualizando continuamente. Todo o material elaborado pelos homens do templo é catalogado como tradição sacerdotal. Aquilo que a gente chama, falou no livro do Gênesis, a Priester Codex, o código dos sacerdotes. E essas tradições, javista, eloísta, sacerdotal e javista, todas essas tradições, elas vão ter textos comuns. Textos que vão fundamentar a estrutura do povo de Israel. E que são compostos de quê? Primeiro, da opressão no Egito. Como é a vida na opressão? Depois, como é o processo de libertação? Depois, como é o encontro com Deus? Como é o dom da lei? Como é ter um rumo? E por fim, a peregrinação do deserto. Ou seja, como é que eu, fazendo memória do que eu tinha, valorizando o que eu conquistei, trabalhando com aquilo que me foi doado, eu vou fazer essa experiência. Cada tradição fala destas cenas, da escravidão, da libertação, da teofania, da lei, da peregrinação do deserto, de acordo com as suas próprias perspectivas. A construção do povo, a catequese familiar, a catequese litúrgica, a moralidade legal e depois a memória da caminhada. E por fim, nós vamos entender que tudo isso leva
algo decisivo que acontece em 587. Os babilônios, liderados por Nabucodonosor, destroem Jerusalém. Poucos são os sobreviventes. Os que sobraram foram deportados. Eles perderam tudo. Tudo aquilo que os profetas tinham falado, eles perderam tudo. Eles perderam a sua terra, eles perderam a terra, eles perderam a cidade santa, a terra prometida. Mas não perderam o quê? A memória e as tradições e os textos. A realidade do êxodo, ela irrompe precisamente no exílio. É no exílio que a tradição do êxodo se torna fundamental. Porque eles estão vivendo agora na pele, a opressão que os seus antepassados viveram no Egito. Só que eles estão vivendo não mais no Egito, na Babilônia. De fato, esse novo rei, né? Esse novo sistema, e aí não é mais Moisés. Vem um homem um persa chamado Ciro, que liberta eles. Vocês podem ir, vocês são livres para voltar. E aí acontece um milagre verdadeiro, porque eles voltam para casa. E aí o que eles encontram? O templo destruído. E nas bases do templo, o que eles encontram? O êxodo. Eles encontram o livro do êxodo, e o livro do êxodo torna-se um modelo de compreensão da história. E aí essa história vai ser relida, reinterpretada. No século V, Jerusalém foi reconstituída, nasceu de um otimismo daquelas pessoas. Nasceram novas histórias, novas canções, as leis foram adaptadas. 500 anos depois, né, Esdras, Neemias, estes homens estão retomando a Torá, né, e eles estão constituindo o Pentateuco, os 5 livros. Eles estão lá reordenando toda essa história, reordenando toda essa caminhada. E esse livro, esses 5 rolos, se tornou para eles o ponto de partida para a reconstrução. E o capítulo 9 do livro de Neemias, que eu acabei de citar, ele deve ser considerado como um resumo popular do livro do Êxodo. Neemias, capítulo 9, é um resumo do livro do Êxodo. Operastes milagres e prodígios contra o faraó, contra os seus servos e todo o povo da terra, porque sabias que havias tratado com arrogância os nossos pais, e adquiristes um renome que perdura até os nossos dias. Fendestes o mar diante deles e passaram a pé enxuto, mas precipitastes no abismo todos os que os perseguiam, como pedra é atirada na profundeza da água. A Torá, na qual o Êxodo está contido, portanto, é um livro de ensino, é uma instrução, é um livro de formação para que você possa fazer a sua caminhada. Não é uma crônica de fatos, nem mesmo um livro de curiosidades. É, por assim dizer, um livro de formação, que constitui aquele que lê num testemunho da fé, que consegue interpretar Deus agindo na sua história, repassar Deus na história dos outros e entender Deus na vida da história da humanidade. Então, o livro do Êxodo é uma obra nascida depois de tantos séculos, não para reconstruir fatos, mas para comunicar a interpretação teológica de um grande grupo de pessoas que viveu essa realidade de fé diante de Deus, junto com Deus, no meio dos homens. Essa é a estrutura que nós temos. Então, na próxima, nós vamos ter mais um texto de introdução. Nós vamos, no próximo, então, ver a estrutura hermenêutica, como entender essa história, como compreender essa história, como entender o Êxodo, como entender a caminhada e como isso repercute na nossa vida de fé hoje, na nossa história. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.